O folclore é o conjunto das criações de uma comunidade cultural, as tradições de um grupo de indivíduos que expressam sua identidade, costumes e valores, de geração em geração. O folclore é a sabedoria popular que se manifesta em todas as partes do mundo, através do artesanato, danças, comidas, músicas, provérbios, festas, mitos e lendas. As lendas misturam fatos reais e história com a fantasia e procuram dar explicação aos fatos da vida social de uma determinada comunidade. Os mitos são tão antigos quanto a própria humanidade, narrativas que possuem um forte simbolismo e foram criados pelos povos primitivos para explicar coisas que não entendiam, como os fenômenos da natureza. Dentre todos os folclores espalhados pelo mundo, o folclore brasileiro é visto como risível por muitos. Mas como comparar deuses da mitologia grega, nórdica, egípcia ou as kitsunes com os nossos licantropos ou crianças amaldiçoadas? Os mitos geralmente têm heróis, deuses e criaturas, ou às vezes apenas pessoas normais fazendo algo incrível. Existem mais de 20 mitologias que compartilham uma enorme coleção de histórias. Entre as mais famosas estão a mitologia greco-romana, a mitologia nórdica, que reúne o folclore dos povos da Escandinávia, na mitologia egípcia. Essas histórias ganharam tanta força ao longo de gerações que só foram substituídas pela religião. Então não acredite quando te disserem que o folclore brasileiro é mediano. O que você vai ver agora, você pouco verá. Já deixa o seu like para ajudar o nosso canal e ativa o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Os 7 monstros lendários. Bom, já começamos bem. Só aqui o folclore brasileiro prova que pode estar no mesmo patamar de qualquer mitologia ao redor do mundo. Segundo os povos guaranis, um espírito do mal se apossou de uma de suas princesas, que se chamava Querana. O espírito assumiu a forma humana e se autodenominava tal. O espírito sequestrou Querana, que, possuída, teve 7 filhos semelhantes a quimeras. Poucos homens na história foram capazes de se aproximar de uma quimera sem morrer. Lembrando que os guaranis são uma das etnias mais numerosas do Brasil, espalhados pela Argentina, Bolívia e o Paraguai. Luizon, esse licantropo nada mais é que um portador da morte. Seu domínio são cemitérios, pois se alimentava dos mortos. Luzion se dizia ser o prenúncio da morte, muito semelhante ao ceifeiro europeu. Matinta, as bruxas mais famosas da história são europeias, mas Matinta foi descrita como uma bruxa que se transformava em uma ave de rapina durante as noites. Emitia um som agudo e estridente para assombrar os vilarejos locais. Labatut, segundo o folclore, esse é um monstro antropófago do sertão nordestino. Possuía uma forma humanoide, apenas um olho na testa, uma criatura maligna ao ponto de ser acompanhado por uma ventania. Ipupiara, do Tupi, monstro marinho. Segundo cronistas, a criatura tinha 15 palmos de comprimento, era repulsivo e matava pessoas, abraçando-as até sufocar. Gorjala foi um gigante negro de um olho só, que agia como guardião das florestas. Empreendia longas caminhadas sobre os abismos, com largas passadas como se nada fossem. Bradador, o corpo seco é literalmente uma alma penada. Esse homem foi enterrado, mas devido aos seus inúmeros pecados, a terra o devolveu. Foi condenado a vagar pela terra e os seus berros e lamentos são seguidos por fortes brados. Por não ser aceito nem no céu, nem no inferno, esse espírito errante vive assustando os incautos que viajam sozinhos. Capelobo. Essa criatura é a mistura de um corpo humano com mais de 2 metros de altura, braços e pernas fortes como um lobisomem e a cabeça do endêmico tamanduá. A única forma de matar um capelobo seria atingindo-o no umbigo. Boi vaquim. Essa é uma criatura mística oriunda dos Pampas. Um boi alado com chifres de ouro e olhos de diamantes. Segundo o folclore, muitos vaqueiros partiram em busca do ouro dessa criatura e jamais foram vistos novamente. Besta fera. Esse folclore pode ser considerado a versão brasileira dos centauros. É um demônio que costuma usar essa forma para se locomover rápido. A besta fera vaga pela terra com a função de recolher as almas que vão para o limbo, galopando em noites escuras, provocando alvoroço entre os vira-latas. As pessoas que acidentalmente veem o seu rosto enlouquecem por semanas, pois a sua fisionomia é infinitamente mais assustadora que os próprios centauros.
Jurupari. E, finalmente, temos um deus entre a mitologia brasileira, comumente visto como deus da escuridão ou o demônio do pesadelo. Jurupari pode ser um homem desfigurado ou uma presença divina que visita os indígenas em sonhos, trazendo presságios ruins e asfixia. Em outra versão, Jurupari era filho do Sol, que foi enviado pelo próprio Sol para reformar os costumes da Terra. Cabeça satânica. Essa figura mística também é conhecida como cabeça errante. É basicamente um demônio desencarnado que salta ou rola pelo chão com um sorriso assustador. Segundo a lenda, se você for forte o suficiente para não enlouquecer apenas com a visão, a cabeça pode te tocar, causando doenças e, consequentemente, a morte. Caboclo d'água. O mito se baseia em relatos de uma criatura com temperamento forte e um ruído que podia ser ouvido a quilômetros. Acredita-se que essa entidade vive em uma gruta profunda rodeada de ouro. Essa lenda é tão forte que até os povos atuais proíbem as crianças de brincarem à noite próximo aos rios. Mapinguari. Essa besta fétida é basicamente o pé grande da América do Sul, um criptídeo descrito como uma fera e pele dura o suficiente para parar uma espingarda. Algumas fontes relatam que o seu odor deixa os homens tontos e inconscientes. Você que está gostando desse conteúdo, e não esquece de seguir o canal. Vamos pro vídeo. Boiuna. Se você já ouviu falar em Apep, a grande serpente egípcia, ou Jormungand, a serpente do mundo da mitologia nórdica, saiba que Boiuna é um dos folclores mais conhecidos da América do Sul e é considerada por muitos a entidade mais forte da mitologia brasileira. Essa serpente cresce de forma ameaçadora, abandonando as florestas e habitando o fundo dos rios. Ao rastejar pela terra, os sulcos eram transformados em rios. Essa criatura é capaz de se transformar em outros seres, além de invocar relâmpagos, trovões e fazer chover. Segundo a lenda, Boiuna tinha um temperamento rancoroso e de tempos em tempos saía do fundo dos rios para tombar embarcações e devorar homens. É nítido como o folclore e a criatividade dos povos antigos na América do Sul são subestimados. Mas hoje você viu que não é bem assim. O Brasil pode possuir um arsenal de causar inveja. O que você acha sobre isso? Deixe a sua opinião aqui embaixo. E não esquece de deixar a sua sugestão de vídeo. Estarei respondendo a todos. Te aguardo nos shorts. Até a próxima!